Vamos então fazer a correção. Agora que a gente entendeu o método que funciona direitinho, vamos corrigir esse método. Então agora é o counting sort correto. Riscar esse errado aqui. O começo dele é basicamente a mesma coisa, mas eu vou, por falta de espaço, porque eu sei que vai faltar espaço, é como se eu tivesse dado uma aula antes e soubesse que ia faltar espaço, eu vou apagar aqui. Tá? Então vamos já começar. Ó, esse é o cors, val, recebe 0, vou colocar ele na frente. Então zerei o cors. Daí aqui, vou só passar para cima, tá, gente? Espaço realmente é um problema. Para i igual a 0, i menor do que n, i mais, eu vou calcular o cors. Então temos aqui o cors no valor vi, né, no índice correspondente ao valor vi, incrementa lá. Tá? Esse comecinho é idêntico, tá? Isso não mudou. Por outro lado, daqui para baixo muda tudo. Então, uma outra coisa que vai faltar espaço, mas eu não vou querer colocar tudo ali, eu tenho aqui uma lock do cors, né? Eu vou fazer um puxadinho aqui, gente, que eu vou precisar de dois caras a mais. Eu vou precisar alocar o pred e o aux. Né? Então eu vou colocar de modo informal, que é abusar do pseudocódigo. Ó. O pred é um vetor que tem que ser alocado aqui como sendo R vezes size of int. Por que eu estou me dando o trabalho de escrever isso? Porque eu sei que vocês sabem fazer uma lock, tá? Então, eu não preciso do código, eu poderia omitir. Mas o que eu quero é que vocês prestem atenção no tamanho que cada um tem que ter. Porque tem gente que depende do R e tem gente que depende do N, dependendo da função. Então o cors depende do R. O pred também depende do R, ele é indexado pelos valores. Então ele vai de 0 até R menos 1. Agora, em contraste, deixa eu colocar outra cor. O aux, olha a função do aux, é copiar os caras do V. Então ele tem que ter um tamanho aqui, dependendo de n. É n vezes size of int. Tá? Então a informação, vamos dizer, qualitativa que eu estou preocupado aqui, que vocês saibam qual vetor tem um tamanho dependendo do N, qual que depende do R. Esse algoritmo, cada laço ali tem um que depende do R, outro depende do N, tem que ficar esperto com isso. Tudo bem? Fez sentido, gente? Então eu tenho que alocar todos esses vetores auxiliares, só que alguns têm tamanho proporcional a R, outros proporcional a N. Tá legal. Nesse ponto do código, as ocorrências estão calculadas corretamente, como antigamente, como no anterior. Agora tem que fazer o quê? Calcular o pred. Vou ter que calcular o predecessor e eu vou usar aquela regrinha ali, né? Então eu vou passar aqui para cada valor, né? Quase. Eu vou passar para cada valor, mas justamente seguindo a regrinha, o 0 já está definido, né? Então eu venho aqui, pred de 0 é igual a 0. Daí eu venho aqui para val começa em que valor aqui, gente? Pensem na aplicação da regra, qual o valor que o val tem que começar. Pessoal, estou quase terminando de escrever a de baixo, vocês não me deram a resposta aqui em cima ainda. De 1. Porque olha a aplicação da regra, ó. O val depende do val menos 1. Por isso que eu preciso desse caso base para recorrência. É esse cuidado que tem que ter. Então o val aqui, ó, tem que começar no 1. Esse cara já está resolvido para essa formulazinha fazer sentido em todo momento, né? Olha, o pred do val, número de predecessores daquele valor, é o número de predecessores do val menos 1, olha eu errando, mais o número de ocorrências do val menos 1. Né? Esses dois caras somados dão o número de predecessores do val corretamente para a gente. Beleza? Então, depois desse laço, o pred está preenchido corretamente. Agora tem que fazer o quê? Aquela última passada em que a gente passou pelo V e foi atribuindo as coisas para o aux.
Então vamos lá, olha. Para I igual a 0, vejam que agora eu estou usando o índice I, porque eu estou percorrendo V, né? Não estou indexando por valor. Para I igual a 0, I menor do que N, I mais, o que eu vou fazer? Para cada valor, eu vou olhar no predecessor, né, no índice correspondente àquele valor, a posição, e vou copiar para lá. Para ficar mais simples, eu vou usar uma variável auxiliar. Aqui em cima eu não usei, né? Eu indexei direto com VI, mas aqui eu vou querer usar porque acho que fica mais legível. Então eu vou dizer, olha, val recebe VI. Então o valor está guardado aqui. Esse é o objeto, esse é o valor dele. Só para a gente ir na semântica aqui separar. Tá? Esse é o valor da chave, né? Esse é o objeto, esse é o valor da chave. Daí o que eu faço? Eu vou olhar ali e falar, olha, aux na posição pred indicada no índice val. Vejam que é o que a gente fez no exemplo, né? Eu vou colocar o VI, eu vou copiar ele no aux, mas em que posição do aux? Naquela que o pred de val me disser. Certo? O que eu tenho que fazer a mais? Que no desenho toda hora eu ficava fazendo, para dar certo. Tem que incrementar o pred de val, né? Porque se tiver uma outra ocorrência daquele valor, senão tipo, os 9 iam cair todos aqui, se eu não incrementasse, né? Então tem que incrementar aquilo lá. Se fosse em C, né, que é pseudocódigo, eu estou entendendo já mais claro, mas eu podia colocar um mais aqui, fica compacto, mas eu vou fazer separado aqui. Assim, olha, pred de val mais. Eu incrementei. Uma variável em vez de só passar o VI. É por dois motivos. Um é porque ia ficar aux de pred de V de I. 3 níveis de referência. Eu achei que ficava mais didático falar, olha, o valor está aqui, e daí eu uso o valor como índice, aqui fica mais legível. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que, nesse meu exemplo, eu estou realmente, nesse caso, trabalhando com um vetor de inteiros. Então, o objeto e a chave são a mesma coisa. Mas, para aplicações práticas disso, é muito comum eu querer separar o que é chave do que é o objeto. Então, pensa que o V de I é o objeto. O val, eu podia, pensando em orientação a objetos, que aqui a gente está trabalhando em C, mas o val podia ser o V de I ponto chave. Ele é realmente só o valor da chave, é o que eu uso como índice, não é o objeto inteiro. Percebe a diferença? O meu índice é um inteiro pequeno. O objeto indexado por aquilo pode ser uma outra coisa. Então é para separar na nossa cabeça essa semântica. Assim, olha, isso aqui é a chave do objeto. Por acaso aqui ele é igual, mas ele podia ser só o campo-chave. Aqui, ó, eu estou copiando o objeto, estou pegando o VI e colocando num outro vetor aux. Eu estou realmente copiando o objeto. Agora, a chave é o que eu estou usando para identificar a posição em que eu coloco ele. São duas coisas semanticamente diferentes, embora nesse caso sejam sinônimos, só porque o próprio objeto é a sua chave. Ele não é mais complexo do que isso, mas ele poderia ser. Pegou? Então é mais para isso, é mais para chamar a atenção. Na próxima aula, a gente vai ver um algoritmo chamado Radix Sort, que usa dentro dele o Insertion Sort. E lá eu vou ter que separar a chave de valor. Então a gente vai revisitar esse cara com uma aplicação dele para fazer esse algoritmo mais sofisticado que é o Radix Sort. Mas, beleza. Então, aqui eu praticamente terminei. Como é pseudocódigo, vou me permitir terminar para poder finalizar a aula com vocês, fazendo algumas perguntas, algumas análises e tal, em vez de ficar sofrendo só no pseudocódigo. Mas por que eu disse que eu praticamente terminei? Porque tem duas coisas que eu tenho que fazer aqui no código de verdade, vocês vão ter lá nas notas de aula e tal. Uma, copiar de volta do aux para o V. Porque o que eu devolvo é o V. Então aqui está tudo ordenado no aux, mas tem que copiar de volta. Segundo, desalocar todos os vetores auxiliares. São 3, né? O cors, pred e aux. Tá? Então tem isso que faltou fazer aqui. Tudo bem? Olha só. Qual que é... Não, primeiro, antes de ir para a análise. Deu para entender, a gente não provou que está tudo correto, porque tem um monte de laços, né? Teria que fazer uma análise de cada um em variante, mas deu para se convencer de que esse cara está fazendo a lógica que a gente fez lá, deu para pegar a semântica do que a gente está fazendo aqui.
Por que esse cara mais complicado é necessário em oposição àquele primeiro que eu fiz e que eu chamei a atenção que ele estava errado e tal? Estamos bem com isso? Então me digam, qual que é a eficiência de tempo desse algoritmo? Só N? Perdão? Vocês dois estão certos, vocês têm que se complementar. Tem laços que dependem de N, tem laços que dependem de R. É da ordem de N mais R. Tá? Os dois influenciam. Esse laço aqui, por exemplo, depende do R. Né? Esse laço aqui depende do N. Esse depende do R. Eu não vou fazer O de, cada um, mas assim, eu poderia puxar uma setinha. Esse cara é O de R, esse é O de N, esse é O de R, esse é O de N, e tem um último O de N ainda que é copiar de volta ali. Tá? Mas não são laços alinhados, né? São laços separados. A eficiência do algoritmo no fim vai ser da ordem de N mais R. Você pode fazer o máximo entre N mais R? Ótima pergunta. De fato, como a análise assintótica não se importa com constante, a gente só quer saber o padrão de crescimento, o maior entre eles sempre vai dominar. Então, um exercício lá de projeto de análise de algoritmo, um exercício típico é provar que Ozão de N mais R é igual a Ozão de max entre N e R. Para análise assintótica vai ser a mesma coisa. Tá? É o maior que domina, mas eu acho mais simples escrever um mais. Por isso, porque o max é uma função maiorzinha para escrever, mas é a mesma coisa. Realmente o maior que domina. Sendo o maior que domina, aí eu quero o senso crítico de vocês. Né? A gente não só faz a análise, né, de entender o algoritmo, entender a eficiência dele, mas para entender o uso. Né? Se o R for gigante, esse algoritmo faz sentido? Né? Ele é um algoritmo linear no tamanho de N e de R. Se o R é da ordem de N, esse algoritmo é mais rápido do que os que a gente viu até agora. Para casos específicos, veja que é só para inteiros, pequenos, não. Mas se o R é menor ou igual a N, a gente dá ou até duas vezes, né? Então, esse cara é linear no N, se o R for limitado. Mas se o R for enorme, eu posso ter um gasto muito grande de tempo e de memória, né? Apesar de ter poucos objetos, porque o número de chaves possíveis era muito grande. Tudo bem? Então, esse algoritmo é circunstancial. O que a gente vai ver na aula seguinte generaliza muito isso. Usa esse cara com uma outra ideia mais sofisticada, generaliza bastante. Mas esse é bem circunstancial. Ele é muito bom quando o R é pequeno, quando o conjunto inteiro é pequeno. Qual que é a eficiência de espaço desse algoritmo? Igual, exatamente, da ordem de N mais R, porque eu aloco vetores auxiliares tanto de tamanho de N, que é o AUX, quanto o occurs e o pred, que são de R. Isso abre espaço para eu falar mais uma coisa, que tem nas notas de aula e tal, porque normalmente, eu mudei nesse semestre, mas normalmente eu dava essa aula só sobre insertion sort. Não tinha aquela parte inicial do lower bound ficava numa outra aula. Então dava tempo de eu fazer mais uma versão que a gente se livra do pred. Tem um truquezinho bem interessante, é um detalhe, então aqui a semântica já está aqui com vocês, mas tem um jeito de implementar esse algoritmo sem precisar de dois vetores separados, e é bem elegante. Você usa o occurs só, ao invés de usar o occurs e o pred, só que você muda a semântica do occurs no meio do algoritmo. Daí você, no momento ele é o occurs, depois de um certo laço, ele se transforma, o que ele guarda passa a ser os predecessores, perdão. É só ir somando na hora certa, exatamente. Mas assim, entender por que mesmo que não está fazendo bobagem é um negócio sutil, sabe? Eu falo com a experiência de quem tem que explicar isso. Tipo, o código não é mais complexo do que esse, sabe? Mas assim, uma coisa é explicar para alguém essa recorrência. Outra coisa é explicar uma recorrência que é occurs mais igual occurs de val mais igual occurs de val menos 1. A pessoa olha e fala, estou somando occurs com o próprio occurs, o que está acontecendo? Sabe? No fundo é o mesmo resultado, mas ele é mais complicado de entender. Então, se der, eu vou trazer na próxima aula, eu vou ver se encaixa junto com... Porque no Radix Sort vai ter que revisitar, talvez eu traga essa versão e apresente a diferença para vocês. Mas tem nas notas de aula, tem vídeo aula também de outras versões, se você tiver essa curiosidade. Note, ainda vai ser eficiência da ordem de N mais R, mas pelo menos eu estou gastando só um vetor auxiliar de tamanho R, não dois. Então é uma melhoria ali, não vai mudar sintaticamente, mas é uma melhoria interessante. E é um desafio interessante de como mudar. Tá legal, sobre eficiência isso tá bom, o algoritmo está correto.
Eu tenho um quiz para vocês. Não sei se é só isso que está faltando eu comentar, mas se eu falei de eficiência de tempo e espaço, deve ser. Eu tenho um quiz que eu acho bem interessante nesse algoritmo, que é o seguinte. A gente está trabalhando com uma versão bem específica que os inteiros têm que ser pequenos. Mas é fácil, relativamente fácil, generalizar esse algoritmo para lidar com intervalos pequenos de inteiros. Quer dizer, eu não preciso que os inteiros sejam pequenos, entre 0 e 100, por exemplo, entre 0 e 1000. 1000 é pequeno, né? Entre 0 e 1000. Ele pode ser, por exemplo, entre 1 milhão e 1 milhão e 1000. 1 milhão mais 1000, quer dizer. Tá? O intervalo ser pequeno. Porque dá para eu brincar com os índices e continuar alocando o vetor auxiliar de 0 até o tamanho do intervalo e só fazer um mapeamento ida e volta. Eu não quero entrar em muitos detalhes porque justamente é um quiz. Mas dá para fazer isso, sabe? Dá para você pegar, ao invés de passar só um R na entrada e trabalhar com valores entre 0 e R-1, você passa, olha, todos os meus inteiros estão entre esse limite inferior e esse limite superior. Daí você reescala, né, esses caras para mapear entre 0 e o limite superior menos o limite inferior, e depois no final você volta e você consegue trabalhar. É um exercício interessante, tá? É daqueles exercícios que, assim, qual a utilidade disso? Não sei, eu não sei um cenário em que exatamente isso é necessário. Mas, certamente, pegar esse código que não é trivial e generalizar isso vai fazer você olhar com atenção os detalhes do código, para saber onde você tem que mexer para isso funcionar. Então fica a recomendação de quiz. Esperem só um instante, gente, eu sei que está todo mundo cansado, só para eu ver se eu não estou esquecendo de nada mais relevante aqui. Eu perguntei de eficiência de tempo e de espaço, eu falei também da estabilidade, né? A gente não falou no meio do exemplo, mas esse algoritmo é estável se a gente toma cuidado com o que está fazendo ali. No caso, nessa versão agora que está correta, né? Ele mantém a estabilidade. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que sim. Bem, sendo isso, então fica uma última sugestão de quiz aí, de exercício para vocês. Não só para essa aula, mas no geral, tá? Uma coisa que... Um bom exercício, assim, que para você se tornar um melhor programador e um melhor projetista de algoritmos, é a gente não aceitar as coisas prontas, mas a gente se questionar, não, por quê? Por que tomou essa decisão? Por que aquilo lá foi feito e tal? E esse é um ótimo exemplo, e daí vocês podem aprender com ele, fazer com outros códigos, que é assim, chega em cada um desses laços e se pergunta, e se eu inverter a ordem desse laço? E se ao invés de eu ir de 0 até menor do que n, eu for de n menos 1 até 0, for decrementando? O algoritmo ainda funciona? O algoritmo quebra? Porque daí você separa, né? Você exercita a sua capacidade de análise para separar aquilo que está numa certa ordem, só porque tinha que ter qualquer ordem que percorreu o vetor é tão boa quanto qualquer outro. Né? Eu sempre brinco assim, tem vezes que assim, olha, eu posso ir do menor para o maior, do maior para o menor, primeiro os pares, depois os ímpares, tipo, qualquer ordem vai funcionar. Tem vezes que não, tem vezes que a ordem é essencial para o bom funcionamento, se você mudar a ordem dá errado. Ou quebra a estabilidade. Tá? Então, é um ótimo exercício você olhar laço a laço ali, né, o que quebra, o que não quebra. Vai te desafiar a entender com mais detalhes quais são as decisões importantes e quais são as decisões arbitrárias que assim, tudo bem, qualquer uma servir. Tá? Já vou dar a dica aqui, ó. Esse primeiro laço que está zerando o Corsval pode ser em qualquer ordem. Esse aí eu já fiz para vocês, não tem problema. Né? Porque o que eu estou fazendo aqui não depende dos outros, né? Então fazer os primeiros pares, depois os ímpares, tanto faz, vai zerar o vetor, né? Qualquer ordem que eu percorrer aqui, esse primeiro cara vai dar tudo certo, os outros vocês fazem. Tá bom? Um calote lá já não resolveria esse primeiro lá? Perdão? Se colocasse um calote em vez de uma lote, já não resolveria o primeiro? Uma pergunta interessante essa, que assim, você está certo e errado ao mesmo tempo. Você dá certo porque no código resolveria. Mas o que você acha que é um calloc? Você acha que é uma mágica? Ele tem que zerar as posições de memória, ele vai gastar tempo linear também. Talvez um pouco mais rápido, talvez tenha alguma otimização lá dentro da função, eu não sei de fato. Mas não vai ser. O malloc não tem custo proporcional ao tamanho do bloco de memória que ele aloca. Porque como ele não zera, ele não precisa percorrer aquele bloco. Então o malloc tem um custo constante. E esse laço tem um custo proporcional ao tamanho do bloco. O calloc vai ter um custo proporcional ao tamanho do bloco. Talvez uma constante menor, mas se ele teve que zerar todas as posições, ele passou por todas as posições, tem um custo proporcional àquilo também.
Então, isso é importante, isso é uma boa pergunta, porque às vezes a gente fica enganado por uma função que está encapsulada. Não é porque está encapsulada que deixou de ter custo lá dentro. Então é bom a gente, não é para não usar, mas ter consciência de que, olha, ela não faz mágica. Tá? Se ela está tendo que percorrer todo mundo, ela também vai custar. Fez sentido? Mas não está errado usar, não. Pode usar. Eu acabo não usando, tanto que eu gosto das coisas explícitas, eu não quero esconder as coisas de vocês, tanto que eu podia falar, tipo, o core está alocado, mas eu coloco aqui para meio que a gente lembrar, está gastando memória. Mas, então, pelo mesmo motivo, eu coloco os laços, sempre explícito quando eu posso, mas não tem nenhum problema usar, não, essas funções. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Tá bom, então acho que era isso por hoje e a gente estende esse assunto e com sorte dá uma revisitada no Counting Sort na próxima aula.